Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você que está ligado com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo. Estamos começando a semana e trazendo para você de casa as principais informações do dia. A chuva veio, mas causou alguns transtornos pelo Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, o maior problema foi relacionado à queda de árvores. E a gente amplia o tema da volta às aulas na rede municipal com a secretária de Educação de Cachoeira do Sul, a Carla Zin. E hoje tem o quadro Dor Aqui, Dor Ali. Você sente dores nos ombros? Pois o fisioterapeuta William Rosa traz exercícios que vão ajudar e vão ajudar muito. E você de casa pode interagir com a gente, pode fazer parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo. Aliás, para essa entrevista que nós vamos fazer ao vivo daqui a pouquinho com a secretária Carla Zin, você também pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão para essa conversa que nós vamos fazer, falando sobre a volta às aulas, sobre o começo do ano letivo aqui em Cachoeira do Sul. Ano letivo que está começando mais uma vez num dia atípico, né, de muita chuva, com estragos que a gente teve aqui em virtude dos temporais ou de algum vento que aconteceu de ontem para hoje. Tá na tela já o número do WhatsApp para você enviar a sua mensagem, 51997697129. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Ontem de manhã, um acidente trágico aqui em Cachoeira do Sul, no trecho entre a curva do Comercial e o trevo do Horbach, vitimou o jovem Romani Kegler Nunes, de 25 anos, morador do bairro Noêmia. Ele dirigia um Fiat Uno quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra uma carreta que transportava azeite. O motorista do caminhão não teve o nome divulgado e foi encaminhado ao HCB para atendimento. O corpo de Romani foi sepultado na manhã de hoje no cemitério evangélico de Três Vendas. Deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos aos amigos e também aos familiares. Cerca de 1.800.000 trabalhadores com carteira assinada, nascidos em janeiro, podem sacar o valor do abono salarial do PIS e do PASEP a partir desta segunda-feira. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar R$2.100.000 neste mês. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias em 2023, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. A próxima data de pagamento é 17 de março para os nascidos em fevereiro. E eu já destaco para você que está nos acompanhando que daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações em relação à chuva, a quedas de árvores, problemas, transtornos que aconteceram em Cachoeira do Sul por conta da chuva e do vento de ontem. Os transtornos aconteceram em todo o Rio Grande do Sul. Você de casa, inclusive, se tiver algo para relatar sobre isso, como que está o seu bairro aí? Tudo certo? Pessoal do interior, tudo em ordem também? Eu sei que tem muita gente que está celebrando, certamente por conta da agricultura, né? A gente ainda estava num período importante para a soja, que a chuva era muito bem-vinda, seria muito bem-vinda, e a chuva veio. Então, tenho certeza que o pessoal do interior está comemorando e a gente espera que não tenhamos tido maiores problemas ou transtornos também na área rural. Bom, e agora, uma história bem curiosa. O calor extremo que chegou ao Rio Grande do Sul no início de fevereiro provocou desconforto geral e também gerou situações inusitadas. Uma delas foi informada por um telespectador, um pintinho que nasceu de forma inusitada sobre o armário da cozinha dele, sem ser chocado por uma galinha e sem estar em uma incubadora. Pode isso? Quando está muito quente, existe uma expressão popular que a gente usa muito, de que está tão quente, mas tão quente, que dá para fritar ovos no asfalto. Só que a história que eu vou te contar a partir de agora, com relação ao calor, supera e muito essa expressão popular. Você vai ver. Desde o início de fevereiro, as temperaturas extremas têm castigado o Rio Grande do Sul e mesmo em ambientes fechados, o calor é sentido.
Estamos na casa do Pascoal, uma construção com cobertura de telha de amianto que, segundo ele, absorve o calor do sol e mesmo durante a noite mantém o interior da casa muito quente. No pátio, ele tem, além de pets de estimação, algumas galinhas. A gente visualizando uma galinha com os seus pintinhos, logo imagina evidentemente que a partir de um ninho cheio de ovos, eles nasceram chocados pela mamãe, né? Ela fica ali em cima dos ovos por um determinado período de tempo e os pintinhos nascem. Só que a partir deste ninho aqui, ó, tinha um ninho aqui com 3 ovos que foram levados para dentro para serem consumidos. Só que desses 3 ovos nasceram pintinhos, mas de uma maneira bem diferente. Pascoal, quando tu retirou os ovos daqui, na verdade tu pensou em consumo, foi isso? Com certeza, pensei em consumi-los, né? Mas como eu vi que estavam muito velhos ali no ninho, eu deixei guardado, né? Mas teve um detalhe no meio dessa história, eu me esqueci desses ovos lá e passaram muito tempo, né? Ali. Bom, e depois disso aí foi que aconteceu a surpresa que a gente vai contar pro pessoal agora, é isso? Com certeza. Vamos lá dentro? Vamos. Na cozinha, ele nos mostra o armário onde habitualmente coloca caixas com os ovos que traz do pequeno galinheiro. Há cerca de 15 dias, fez isso com 3 ovos, justamente no período em que as temperaturas beiravam a 35 graus e causavam sensação térmica de cerca de 40 graus. O telhado e o forro baixo da cozinha serviram de estufa para gerar uma surpresa que ele e a esposa descobriram na quarta-feira à noite. Ouviram piados, procuraram e encontraram na caixa 2 pintinhos ainda se liberando das cascas dos ovos. Somente um sobreviveu. Depois que o Pascoal constatou que apenas um dos pintinhos sobreviveu, ele providenciou imediatamente o quê? Uma estufinha aqui para que ele continuasse confortável, né, Pascoal? Sim, porque daí logo depois daquele calorão, né, Helena, já começou a esfriar o tempo, né? Eu digo, eu preciso aquecer ele, né? E como a gente já tem prática, veio do campo, né? Aí eu improvisei uma estufinha para ele aqui. Olha ali! Caiu. Daquele, ó. Calorão. Acho que vou botar o nome de calorão, né? Calorão! Tá aí o bichinho que nasceu com o calor do sol, né? Situação muito peculiar e atípica, né, Pascoal? Se contar, isso é uma história de pescador, né? Mas, né? Aconteceu. Digo, vou arriscar falar para o pessoal da equipe da TV Cachoeira, né? E aí, estamos aí, né? E isso foi até uma ideia do meu filho, né? Disse, ó pai, isso aí dá uma matéria pra TV. Aí foi que eu entrei em contato com vocês, né? Porque é uma coisa assim que... Para provar que esse calor não é normal, né, Helena? E eu acredito que daqui mais uns anos aí vai ser muito difícil, né? Por esse desmatamento, né? Do próprio ser humano, né? Desmatando, tirando as árvores, né? O calor se intensifica mais, né? O que tu pensou na hora? Olha, eu não quis acreditar, né? Porque nunca eu ia imaginar que... Sei que se faz chocadeira com caixas, e tem as chocadeiras que é compradas, que funciona, né? Mas eu deduzi, assim, pelo que a gente conhece, né? Como eu trabalhei muitos anos com o Edson Salomão, que a umidade da casa, do ar da casa e a caixa de ovo, que é uma caixa térmica, perto do forro, que provocou essa implosão de sair esse pintinho, né? Claro que ele já deveria ter vindo do galinheiro já pronto, né? Quase que formado ali dentro. Só se desenvolveu. Mas passou 15 dias porque eu me esqueci desses ovos ali. Eu nunca mais, se não fosse o Pinto Piau, os ovos iam ficar ali. Porque eu junto as caixas para dar para uma senhora aí que vende ovo, né? E aí, então, foi o que aconteceu, né, Helena? Foi quarta-feira, às 10 da noite, quando eu abri para os meus cachorrinhos sair pra rua ali, eu vi o piadinho, né? E aí acabei ajudando ele a descascar ele, né? Aí ele tá aí o bichinho, né? Vai ser um pintinho diferente, né? A partir de agora, porque tu tem alguns outros, né, no galinheiro ali, mas esse aí seguramente vai ter uma atenção diferenciada, né? Esse aí não vai nem pra panela. Vai ficar para registrar o calor de 2025. A forma inusitada de nascimento do pintinho calorão faz pleno sentido quando se descobre que o processo de incubação de ovos de galinhas em uma chocadeira exige temperatura entre 37,5 graus e 38,5.
Quem esteve por aqui no Rio Grande do Sul nos últimos dias sabe e sentiu na pele que o calorão superava essas marcas. E aí, você de casa já tinha ouvido falar de uma história assim? Olha, para mim foi novidade. A gente inclusive conversou com o Dr. Salomão, né, veterinário Edson Salomão, e ele falou que assim, essas histórias não são tão comuns, mas que não são impossíveis, né? E esse calor então ficou ali mais ou menos naquilo que seria necessário e terminou acontecendo, o pinchinho aí descascou, né? Sem que houvesse ali uma chocadeira ou uma galinha. Gente, vamos falar agora um pouquinho sobre os temporais. Altos volumes de chuva e vento forte registrados desde a tarde de ontem até a madrugada desta segunda resultaram em estragos em Cachoeira do Sul. O muro de uma escola da cidade caiu, não suportando a enxurrada. Nas proximidades da Ubra, o calçamento de uma via cedeu e na Feira Livre, uma árvore de grande porte caiu. A Defesa Civil segue prestando atendimento em diferentes pontos da cidade. Não há registro de destelhamentos ou prejuízos em moradias. Chuva e vento forte atingiram Cachoeira do Sul no meio da tarde de domingo e o mau tempo segue atuando sobre a cidade ainda na manhã desta segunda-feira. Estragos foram registrados pela Defesa Civil, que ainda na manhã de hoje prestava atendimento e seguia interditando vias e localizando outros danos decorrentes do temporal. Segundo dados da Estação Meteorológica da UFSM, rajadas de vento alcançaram até 52 km por hora, próximo à 1 da tarde do domingo. A gente começou a atuação ontem, por volta das 19 horas, quando desencadeou uma chuva torrencial na nossa cidade, né, acompanhada de ventos, né, e teve quedas de árvores, né, muros, né, e nós fomos atendendo conforme chegava o chamado para nós. Na Gaspar Martins caiu uma árvore que interrompeu o via de acesso, na qual mais tarde a Secretaria de Obras, juntamente com o Corpo de Bombeiros, né, fizeram o corte da árvore. Depois fomos solicitar também na Escola Baltazar, onde a pressão da água derrubou um muro lá no fundo da escola, né, e tivemos lá presente, agilizando juntamente com o secretário de Obras para fazer a recomposição daquele muro e readequar o sentido da água para que não ocorra mais esse tipo de situação. Depois a gente teve também na Marcelo Gamas, onde caiu uma árvore, né, na faixa. Tivemos na Larico Ribeiro, também teve árvore. Eu tive à noite, tive que interromper uma rua que fica quem vai à Ubra, na esquina do Martim Lutero. Eles estão fazendo o piso, o calçamento lá, e houve um rompimento, né? Então abriu uma cratera muito forte, muito grande ali, e a gente então achou por bem interditar para que não houvesse danos com outros veículos que passassem pelo local. Então essas foram as ocorrências que a Defesa Civil atendeu, né? Obviamente que temos mais ocorrências a registrar, né, no dia de hoje, como na Ponte Verde, tem uma árvore também na rua Roberto Stranghini, né, que também devemos lá olhar a situação dela. Aqui na Feira Livre, como as imagens devem estar mostrando, né? Então, por enquanto, são as ocorrências que a Defesa Civil está atuando. Logo cedo, o prefeito Leandro Balardim informou em live transmitida por seu perfil em redes sociais que reuniria a Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural para que fosse elaborado um plano de ação imediato, mapeando árvores condenadas e pontos de risco na cidade. Nesse momento, a partir desse mês, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul, ela pretende trabalhar, aliás, tem que trabalhar no programa de trabalho em campo. Um trabalho em campo. Esse trabalho é um trabalho que a gente faz minuciosamente, exige tempo, né, e pessoas, né, para que a gente possa trabalhar nessas áreas de risco, né, já prevendo, fazendo uma prevenção para que possa acontecer novamente digamos aí, uma enxurrada de novo forte e que possa atingir famílias. Então nós temos que fazer esse trabalho de campo prevenindo, fazendo esse tipo de prevenção que a Defesa Civil vai fazer. Nós devemos começar pelo ali o chamado, conhecido Morro do Cascalho. Ali tem muitas residências que ficam tudo à beira do barranco, em barrancos, né? Então nós precisamos realmente olhar uma por uma, né? Constatar como é que está a situação das árvores,
se há uma rachadura nos muros, se há alguma valeta que está abrindo, alguma festa, alguma coisa que possa, no caso, colocar aquela residência em risco. Então, esse é um trabalho de prevenção. E olha, uma informação importante agora para você que utiliza os serviços da farmácia especializada em Cachoeira do Sul. É que após 11 meses operando na Avenida Brasil, a farmácia especializada em tratamentos para HIV, hepatites e tuberculose retorna ao Ambulatório Vida, unidade que funciona junto à Secretaria de Saúde no antigo Hospital da Liga. A determinação foi feita pela secretária de Saúde, Camila Barreto, atendendo às reivindicações dos próprios pacientes que relataram situações de constrangimento por conta da exposição a que ficavam sujeitos, já que o serviço operava integrado às demais farmácias. Os atendimentos no novo endereço vão ocorrer a partir de amanhã, terça-feira. A secretaria destaca que a unidade ainda não possui telefone e que os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 horas da tarde. E agora aqui na telinha da TV Novo Tempo, no NT Sul, a gente tem o fisioterapeuta William Rosa chegando com o quadro Dor Aqui, Dor Ali. Segunda-feira, né? A semana começa e às vezes a gente tem aquela dor, né? Dói aqui, dói ali, a gente tem aquela postura às vezes meio inadequada, alguma atividade física que às vezes é feita também, que pode gerar algum tipo de dor. E aí o William chega para justamente nos ajudar. E hoje ele vai falar sobre uma dor que eu tenho certeza que aflige boa parte dos brasileiros, que é dor no ombro. Você que está me acompanhando aí em casa, na hora do almoço, já sentiu alguma dor no ombro? E aí, como lidar com ela? William Rosa traz exercícios que podem nos ajudar e muito. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um quadro Dor Aqui, Dor Ali. E para hoje eu já vou pedir que coloquem roupas confortáveis e venham comigo, pois eu vou estar passando 3 exercícios bem bacanas com materiais que nós temos em casa, tipo garrafas d'água e um cabo de vassoura. No meu caso aqui eu tenho um bastão no consultório, mas em casa o cabo de vassoura quebra o galho tranquilamente, para que a gente mantenha em dia a saúde dos nossos ombros. E fica comigo que no final a gente vai ter um exercíciozinho bônus, um desafio extra aí para você de casa, tá bom? Então, vou contar com o pessoal da edição aqui para ir lá para outra sala e, enquanto isso, você vai trocando de roupa aí em casa, tá? Vem comigo. Nosso primeiro exercício é o seguinte, é um exercício de mobilidade para o nosso ombro. O que a gente vai fazer? A gente vai se encostar lá na parede. Os pés não precisam necessariamente ficar encostados, a gente precisa encostar somente da cintura para cima. Uma posição lá que a gente mantém o contato dos ombros e do bumbum com a parede. Os nossos cotovelos, a gente vai abrir mais ou menos na altura do ombro aqui. Não precisem muito lá em cima, ou também não é importante que a gente não deixe ele tão baixo, tá? Mais ou menos na altura do ombro, os punhos apontados para frente. O que nós vamos fazer? Nós vamos girar para cima as mãos, tentando ao máximo possível encostar o dorso da mão lá na parede. Ó, encostou o cotovelo na parede, rodou para cima, tentou encostar o dorso da mão lá na parede, voltou até o centro. O punho sempre apontando para frente, tá, gente? Nós vamos repetir isso aqui de 8 a 12 vezes, tá? Então, ó, leva lá em cima, o dorso da mão encosta lá na parede, retorna e começa de novo a nossa sequência, tá? Levou lá em cima, dorso da mão na parede e retorna, tá? É um exercício de mobilidade, principalmente desse movimento de rotação externa do nosso ombro, que ele é um movimento bem importante para tarefas do nosso dia a dia. No nosso exercício número 2, então, aproveitando, nós também vamos usar as garrafas e também vamos estar fazendo alguma forcinha para o ombro aqui. Mas esse a gente vai usar um pouquinho mais dessa musculatura aqui, que a gente chama que são os nossos deltoides, tá? O que a gente vai fazer? Podemos fazer tanto afastados da parede, como é o meu caso aqui, tá? Quanto encostados lá na parede. Eu vou mostrar para vocês nos 2 jeitos, então, tá? Primeiramente, punhos apontados para o teto. Os ombros a gente também vai manter mais ou menos na altura os cotovelos, perdão, nós vamos manter também na altura do ombro. E nós vamos fazer o seguinte movimento. Leva lá em cima, estende tudo. Estendeu. Perfeito. Os punhos, olha lá, ó, seguem apontando para o teto. Retornou até a altura do ombro de novo. E assim por diante.
Foi lá em cima, estendeu tudo e retornou. Ah, William, mas eu tenho um pouco de dificuldade, me falta força para levar lá. Não tem problema, a gente pode começar um pouquinho mais baixo e estender mais ou menos até onde a gente consegue. O importante é a gente estar mantendo o estímulo, tá bem? E esse mesmo exercício, para quem tem um pouco de dificuldade nessa estabilização do tronco enquanto vai fazer o movimento, pode fazer o seguinte. Mesmo esquema do outro movimento. Encostou lá na parede, bumbum e os ombros em contato com a parede e os punhos apontando para cima. O que vai fazer? Subiu e desceu. Foi lá em cima e retorna. Perfeito? Bem tranquilo, a gente pode fazer também em séries de 8, 12, 15 repetições. Bem tranquilo, tá? Só vamos precisar da nossa garrafinha d'água. Vamos então para o nosso exercício número 3. Muito bem, minha gente. Para o nosso exercício número 3, vai segurar o cabo de vassoura também na altura dos ombros. A pegada pode ser um pouquinho mais aberta, não precisa necessariamente ser na largura do ombro, pode abrir um pouquinho essa pegada. E o nosso movimento consiste em trazer até o peito o bastão, apertando as escápulas lá atrás. O que são as escápulas? São aqui, ó, essa parte aqui, ó, das nossas costas, nós vamos trazer para trás. Então, ó, bastão lá na frente, quando a gente traz, é como se a gente quisesse fechar as nossas costas, como se a gente quisesse apertar alguma coisa lá atrás no meio das nossas costas. Então, ó, levou lá na frente, trouxe até o peito e fechou. Esse é um bom movimento também para o nosso complexo do ombro. As nossas escápulas são muito importantes também nesse nosso contexto aí do nosso ombro, da saúde do nosso ombro, tá bem? Esse é o nosso exercício número 3. Muito bem, minha gente, para o nosso quarto e último exercício, esse é o nosso exercício bônus, nós vamos estar aliando força de quadríceps e força dos ombros. É um movimento bem completinho. O que nós vamos fazer? Vamos trazer a garrafinha aqui, ó, acima dos nossos ombros e o movimento consiste em agachar, sentou na cadeira, ficou em pé e estendeu. Voltou lá no ombro, sentou na cadeira, ficou em pé e estendeu. Gente, muito tranquilo de fazer esse exercício também. É um exercício bem completo. Nós vamos estar trabalhando a nossa força do quadríceps lá, né? É uma musculatura que ela é muito importante na dinâmica do nosso quadril e do nosso joelho, tá? Então é uma musculatura que a gente tem que estar com ela em dia. E vamos estar trabalhando também a saúde dos nossos ombros, tá? São exercícios bem práticos, bem tranquilos de fazer em casa. A gente não precisa de muito material, tá? E são exercícios facilmente reprodutíveis aí para quem está em casa e quer fazer alguma atividade física sem ter que sair de casa agora em função do calor, tá, gente? É muito importante, na medida do possível, se puderem frequentar uma academia, um parque, fazerem uma atividade física fora de casa, também é sempre muito legal. Mas para quem gosta desse recurso, de ter alguma coisinha que possa fazer tranquilamente com materiais viáveis dentro de casa, são boas opções, tá, gente? Muito importante, uma coisa que eu gostaria de vocês, quem fizer isso e quiser mandar para nós aqui, para a gente estar vendo se vocês estão fazendo os exercícios em casa, seria bastante importante para a gente, tá, gente? No mais, caprichem nos exercícios, tá? E qualidade de vida sempre, né, gente? Vamos estar lá tentando manter uma constância de bons hábitos e de movimento sempre, tá bom? A dica de hoje era essa, nos vemos no próximo programa. Valeu? Beijão! E agora está na hora da participação da nossa audiência por meio do WhatsApp, por meio também das nossas lives no Face e no YouTube. Um abraço para minha amiga Eva Bittencourt. A Eva é natural de Caçapava do Sul, está de olho na telinha e ficou impressionada aqui com a história que a gente contou, né? Sobre aqueles pintinhos que nasceram, descascaram ali sem chocadeira, né? Sem galinha, só com o calor aqui do Rio Grande do Sul. Quem mais? Meu amigo Vilney Herbstreet está com a gente aqui, o pessoal do grupo Cachoeira do Sul pelo Mundo. Grande abraço, obrigado pela companhia com a gente, pela parceria de sempre. Vamos para a telinha? Recadinhos aqui do nosso WhatsApp, a Suzy Vargas. Essa é a minha turminha do Barulho, no seu primeiro dia de aula na escola de Naneri. Sofia, Juliano e Emanuele. Obrigado, Suzy, pela participação. Grande abraço aí para a turminha, né? Voltando para a sala de aula. Daqui a pouquinho, inclusive, tem reportagem aqui falando sobre volta às aulas. Quem mais? Mais recadinhos? A Marli. A Secretaria do Interior de Cachoeira do Sul precisa dar condições de tráfego às estradas da Pedreira e Água Morna.
Minha neta e meu filho estão sem transporte escolar devido à chuva. Obrigado, Marli, pela tua participação. De fato, né? Com certeza aí as estradas precisam de uma condição melhor, justamente para que as crianças possam acessar as escolas, né? Quem mais? Mais recados? Duda Orquiz. Gostaria de mandar um beijo para minha irmã Ana Clara. Hoje foi o seu primeiro dia de aula no 8º ano da Escola Baltazar de Bem. Obrigado, Duda, pela participação. Para tua mana aí, a Ana Clara, para todo o pessoal da Baltazar de Bem, obrigado pela companhia com a gente. Quem mais? Mara Regina, quero mandar os parabéns para o meu pai, José Melo, que está de aniversário hoje. Muita saúde para ele, que Deus abençoe. Obrigado, Mara. Grande abraço aí para o seu José, felicidades, muitos anos de vida. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da audiência. Você de casa pode continuar interagindo com a gente. A seguir, é hora de voltar para a escola. Ano letivo de 2025 iniciou oficialmente hoje em toda a rede municipal de educação de Cachoeira do Sul. Mais de 6.000 alunos retornam às salas de aula em 38 instituições, envolvendo desde as EMEIs, que são as Escolas Municipais de Educação Infantil, até as escolas de ensino fundamental anos finais. O que tu vai fazer no colégio? Eu vou comer e eu vou chutar bola. E a gente amplia o tema da volta às aulas na rede municipal com a secretária de Educação de Cachoeira do Sul, Carla Zin, aqui no estúdio. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, 12h28 agora. Obrigado pela sua companhia com a gente nesta hora de almoço, que a gente aproveita para trocar informações por aqui. E olha, já já nós vamos conversar ao vivo com a secretária de Educação de Cachoeira do Sul, a Carla Zin. Hoje é o primeiro dia letivo da rede municipal em Cachoeira do Sul e você de casa pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida também e a gente repassa aqui para a secretária que vai bater esse papo com a gente, tá bem? O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Você pode escrever nas lives também que a gente traz todas estas perguntas, estas dúvidas aqui para a nossa conversa. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Segue chovendo, né? Já choveu mais forte pela manhã, logo cedo. Agora a gente tem aí algumas pancadas que às vezes apertam um pouquinho, depois ficam um pouquinho mais fracas, mas de modo geral a chuva vai predominando nesta segunda-feira aqui em Cachoeira do Sul. Vamos ver a previsão então para os próximos dias em Cachoeira e a condição geral do tempo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o tempo é instável. Já choveu de madrugada e de manhã e segue o risco de chuva torrencial com altos volumes com eventuais temporais, conforme as centrais de meteorologia. Mínima 24 graus, máxima 28. Terça-feira ainda deve ter chuva no município, mas com menor intensidade. Já na terça podem ocorrer aberturas de sol, mínima 21 graus e máxima 28. Quarta-feira, tendência de sol entre nuvens, mínima 19 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma frente fria avança pelo estado gaúcho a partir do sul nesta segunda-feira e traz chuva para todas as regiões. A Metsul Meteorologia alerta que a frente provocará chuva localmente forte ou intensa, com risco de alagamentos em diversas cidades. Porto Alegre e região estão na zona de risco. Há ainda a possibilidade de temporais isolados com vendavais e granizo de variado tamanho. Ao longo do dia, a tendência é que a instabilidade se concentre principalmente do centro para o norte do estado. Mas é importante destacar que o risco de tempo severo não é tão alto quanto ontem, quando temporais afetaram um grande número de municípios do estado com estragos por vento e granizo. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 27. Mesma temperatura prevista para a região norte, em Passo Fundo, e para Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 31 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, onde a frente fria chegou um pouquinho antes, máxima de 26 graus.
E nós vamos voltar agora aqui para a nossa telinha para ver os recados da nossa audiência. É a sua participação, você tem vez e voz aqui no jornalismo do NT Sul. Está na telinha já o número do nosso WhatsApp, então faça o NT Sul com a gente. A Nara Machado, olha só, a Rua Andrade Neves, no bairro Barcelos, está sem condições, com carros atolando. Por favor, equipe da prefeitura, dê uma passada aqui. Olha a condição da rua, né? Choveu aí, claro que choveu bastante, mas é fato aí que a estrutura da rua está bem ruim, precisa de melhorias, né? Obrigado, Nara, pela tua participação com a gente aqui. Mais recadinhos da audiência, a Cristiane Nunes. Já estamos com foco de mosquito aqui na Travessa Toropi. Já pedimos para o DVS e eles disseram que não podem fazer nada, porque ter o foco não quer dizer que exista contaminação. E até agora não vieram nem para ver a situação. Obrigado, Cristiane, pelo alerta que você faz. E é importante que a gente destaque também para toda a população. Está chovendo agora, mas não vão ser muitos dias de chuva, daqui a pouco o sol volta a predominar e a gente vai ter essa água acumulada. Então é importante que todo mundo, passando a chuva, faça aquela revisão geral, porque vai ter essa proliferação maior de mosquitos. Obrigado, Cristiane, pelo teu alerta. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Giliardi, na esquina da 24 de maio com Milan Kras, tem vários cachorros de rua. Semana passada minha esposa foi atacada novamente. A prefeitura não deveria fazer o recolhimento desses animais? É importante que haja essa atenção, né? Se estão soltos na rua, estão atacando as pessoas, é importante que haja uma ação mais efetiva, né? Obrigado, Giliardi, pela tua participação. Destaco que já nós vamos ter a entrevista ao vivo com a secretária de Educação de Cachoeira do Sul, a Carla Zin. Então você pode enviar as suas perguntas para sua participação também nessa conversa aqui com a secretária, tá bom? Gente, o ano letivo de 2025 iniciou oficialmente hoje em toda a rede municipal de educação de Cachoeira do Sul. Alunos da educação infantil, aos anos finais do ensino fundamental, retornaram às salas de aula em mais de 30 instituições de ensino. Foi marcado por chuva o retorno das aulas na rede pública municipal aqui em Cachoeira do Sul. Mais de 6.000 alunos retornam às salas de aula em 38 instituições, envolvendo desde as EMEIs, que são as Escolas Municipais de Educação Infantil, até as escolas de ensino fundamental anos finais. Aqui no Colégio Gina Neri Pereira, uma das maiores escolas da rede pública municipal, a movimentação foi intensa, com uma recepção direcionada especificamente para esses estudantes que retornam felizes para a sala de aula, entusiasmados, querendo rever os seus colegas. No estado, as aulas retornaram oficialmente na quinta-feira, já que uma liminar suspendeu o retorno durante 2 dias, em função das altas temperaturas na última semana. A rede privada também está retornando às atividades esta semana. Teve exceções na semana passada de uma escola que também já tinha iniciado o seu ano letivo. Agora, oficialmente, está todo mundo de volta à sala de aula. E a gente conversou com alguns dos alunos aqui da Gina Neri para saber quais foram as expectativas nessa retomada de 2025. Mais informações sobre a reorganização e a estruturação da rede pública municipal para o retorno das aulas em 2025 vai dar para conferir daqui a pouquinho, numa entrevista ao vivo com a titular da Secretaria Municipal da Educação de Cachoeira do Sul, Carla Zin. Não deixe de acompanhar, é no finalzinho do NT Sul. Enquanto isso, acompanhe a reportagem junto com esses estudantes aqui da Gina Neri que eu produzi agora pela manhã. Além das mochilas, a volta às aulas hoje obrigou os estudantes a levarem para a escola também guarda-chuvas e alguns até moletons, embora estejamos em pleno verão. Isso porque a virada no tempo que chegou com um temporal na tarde de domingo reduziu as temperaturas e manteve a chuva ainda esta manhã. Mas nada disso comprometeu a animação de quem aguardava o retorno das aulas. Seja entre os veteranos ou entre os estreantes, o dia de hoje foi de expectativa e alegria. Tá feliz com a volta às aulas? Sim, O que tu mais gosta no colégio? a hora do recreio, na hora de estudar. O que tu pretende fazer quando crescer? Quero ser professora. Esse trio de amigas, a Sofia, Ana Clara e a Maria Eduarda, estava ansioso para voltar para o colégio. Não só pelo aprendizado, mas para matar a saudade mesmo, uma das outras. Mesmo que uma delas estude no turno da tarde, amanhã serviu para um reencontro.
E essa volta requeria, inclusive, toda essa produção aí. Penteados super elaborados, laço de fita e uma roupinha toda combinando. Estava ansiosa com a volta às aulas? Sim, das professoras porque elas ensinam boas coisas. Estudar e passar de ano. O que tu quer ser quando crescer? Advogada. Então tem que estudar bastante. Sim. Vocês estudam as 3 na mesma sala? Não, eu sou de tarde. E aí tu veio hoje só para ver que turma tu vai ficar? Sim. Tava com saudade do colégio? Sim. Pensando em arranjar mais amigos. Reencontro para uns e estreia para outros. A Joana é aluna nova. Aliás, bem novinha, dá para dizer. Ela é estreante e vai começar na educação infantil, mas já sabe exatamente o que veio fazer na escola. Eu vou comer e eu vou chutar bola. E aí, mãe, como é que vai ser essa primeira vivência com a filha no colégio? É a primeira vez, né, assim, que ela vai ir pro pré e a gente está bem ansioso. E ela também, né, passou as férias todas esperando para poder começar. Tá animada com essa possibilidade dela começar a ter essa vida escolar já tão cedo? É, a gente tá tudo animado, tudo esperando que seja um ano bem bom. Tá feliz, Joana? Sim. Isso aí, um bom ano letivo para a pequena Joana, para todos os estudantes, para a comunidade escolar em Cachoeira do Sul e em todo o Brasil, né? Esse comecinho de ano marcando a volta para as salas de aula. Bom, e o NT Sul abre agora espaço para nós conhecermos mais uma secretária do município e também sabermos dos principais desafios e projetos aqui para o município para a educação. A nossa convidada é natural de Porto Alegre, mas reside em Cachoeira do Sul desde os 6 anos de idade. É pedagoga, professora, doutoranda em educação, com várias formações, inclusive previamente seu mestrado, especialização também, sempre relacionados, cursos relacionados à área da educação. Secretária da Educação de Cachoeira do Sul, Carla Zin. Boa tarde, Carla. Bem-vinda, obrigado pela presença. Boa tarde também, telespectadores. É uma alegria estar aqui no NT Sul. Carla, a gente viu aí na reportagem a criançada cheia de expectativa. Tem criança querendo ser advogada, ser professora. Quanto futuro, né? Está nas mãos aí da tua secretaria. Como é que está começando esse ano letivo, que marca também o início da tua gestão à frente de uma pasta tão importante quanto a educação aqui em Cachoeira? Bom, nos enche de alegria ouvir nossas crianças, nossos estudantes neste primeiro dia de aula, alguns querendo seguir a profissão docente. Verdade. Estamos iniciando com um quadro mais completo de professores nas escolas da rede municipal de ensino, o que nos demandou muito trabalho, né, para que nós conseguíssemos nomear professores. Tivemos nesse percurso algumas desistências dentre esses 98 professores que foram chamados, né, para integrar o quadro de professores da rede municipal de ensino, mas iniciamos, conseguindo atender todos os nossos estudantes. Perfeito. Carla, em relação à estrutura das escolas, a gente falou bastante, especialmente na semana passada, aqui no Rio Grande do Sul, sobre a questão de estrutura de escolas da rede estadual, porque teve todo aquele contratempo, muito calor, então teve uma medida, e judicialmente houve então o adiamento da volta às aulas por falta de estrutura ali para ter ar-condicionado e tudo mais. Como é que está hoje a estrutura das escolas municipais aqui no município? Bom, nós temos algumas carências em relação a problemas oriundos ainda do período de fortes chuvas, né? Inclusive, tivemos uma boa notícia da vinda do PDDE emergencial, no qual as escolas receberam um recurso financeiro, onde conseguem aplicar diretamente, né, e ajustar esses problemas oriundos da calamidade pública das enchentes. E em relação a ar-condicionado, nós fizemos um levantamento junto aos diretores das escolas municipais, no qual nos apontaram que todas têm ar-condicionado, exceto 2 escolas de ensino fundamental.
que possuem uma estrutura com ventiladores. Nós temos aí a necessidade e o desafio da rede elétrica, em que algumas escolas realmente não possuem a rede trifásica e tem que jogar ali e ligar o ar-condicionado numa forma de revezamento para que a rede não caia. Então, são essas as dificuldades que nós temos, mas estamos aí, se tudo ocorrer dentro da expectativa, mais um mês de verão, e temos aí um planejamento para conseguir melhorar este problema histórico. Não é de hoje, que nós temos escolas com essa problemática em relação à rede elétrica. Claro. Quero aproveitar para destacar para você que está nos assistindo que você pode participar dessa conversa. Mande a sua mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, especialmente, que é o canal mais rápido, mais simples para a gente colocar a sua participação aqui na nossa tela, 51997697129. Antes, inclusive, da gente prosseguir aqui no bate-papo, eu já quero trazer pelo menos uma participação aqui, Carla, para a gente já incluir aqui também o nosso telespectador nesse nosso bate-papo. A Adri Flores está perguntando aqui sobre a questão dos celulares. Como vai ser a fiscalização dos celulares nas salas de aula? Essa é uma novidade esse ano, na verdade, em todo o Brasil, com essa proibição, vedação do celular em sala de aula. Como é que se resolve isso? É responsabilidade do professor, do diretor? O que vocês acordaram? Bom, nós tivemos aí excelente pergunta. A Lei 15.100, que instituiu aí a questão do uso do celular em sala de aula. Nós estamos dialogando com os diretores escolares, os gestores, desde o mês de janeiro, colocando, inclusive, o estudo da legislação, embora alguns achem desnecessário estudar as leis que ancoram a educação. Nós, então, fizemos o estudo da legislação. Cada escola ela tem autonomia para, juntamente com os educadores, organizar esse processo de proibição do uso do celular em sala de aula. A lei ela estabelece algumas ressalvas, que para fins pedagógicos a utilização pode ser feita, mas existe um planejamento anteriormente organizado, uns combinados juntamente aos estudantes. Então, cada escola está se organizando para colocar em prática essa legislação nova aí do mês de janeiro. Sabe que quando saiu essa legislação, a gente aqui discutindo internamente, ficamos assim com uma certa apreensão. A gente sabe que às vezes a relação entre professor e estudantes nem sempre é tão simples, às vezes tem alguma animosidade, Então, como fazer para cumprir essa decisão que o país tomou de vedar o celular na sala de aula, mas sem que isso gere daqui a pouco ali um conflito, Porque o professor vai dizer, não, o celular não pode ir na sala de aula, mas aí o aluno se nega, se recusa a entregar o aparelho. Então, como lidar com isso? Não sei se vocês chegaram a tratar também desse aspecto, se isso é um ponto de atenção e de preocupação. É um ponto de preocupação, mas que envolve também outras questões, Nós precisamos trabalhar com o diálogo e com o respeito no ambiente educacional. Inclusive, a questão da etiqueta, do uso das redes sociais é algo que faz parte do currículo escolar hoje. Então, todas essas questões estarão sendo desenvolvidas, trabalhadas neste ambiente escolar. É um momento em que os estudantes estão acostumados a utilizarem o aparelho. Então, momentos de diálogo, de conversa com os estudantes e um planejamento no âmbito da escola vai facilitar este processo. A convivência, estar no espaço escolar, que é um espaço de aprendizagem, de construção de saberes, ele também demanda a convivência, as relações interpessoais. Então, é importante que o diálogo e o respeito prevaleçam sempre. Perfeito. Nesse sentido, secretária, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade da educação municipal aqui em Cachoeira do Sul. A gente tem, deixa eu pegar aqui os dados mais recentes do IDEB, deixa eu ver se eu encontro aqui, 6,2 nos anos finais, aliás, ao contrário, anos iniciais ficamos com 6,2 e anos finais 4,8. Qual que é a avaliação que você faz dessas informações de notas, de médias do IDEB para a educação aqui de Cachoeira do Sul? É bom, é ruim, é muito ruim? Como que a gente pode melhorar? Que estratégias vocês pretendem adotar? Bom, na verdade, nós tivemos enquanto índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB,
5,8 nos anos iniciais e 4,8 nos anos finais. Esse indicador de 6,2, ele é um cálculo realizado a partir dos níveis de proficiência nas avaliações realizadas de língua portuguesa e matemática. Esses resultados, é importante salientar que eles integram um conjunto de indicadores que chegam até esse índice de desenvolvimento da educação básica. Então, os estudantes eles participam de avaliações do SAEB, né, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, no qual nós percebemos que existe uma grande defasagem ainda em relação às habilidades desenvolvidas em cada faixa etária e também no decorrer dos processos dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. O que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando esses indicadores para além dos números, para além dos resultados quantitativos, para verificar de fato quais são as lacunas existentes nesse processo de ensino e aprendizagem, em quais habilidades os estudantes têm mais defasagem na matemática, na língua portuguesa, e a partir daí nós estamos elaborando um planejamento estratégico para compartilhar com os gestores das escolas, para construir junto aos professores que estão lá no dia a dia da sala de aula e promovermos ações que visem a melhoria desses indicadores e que, de fato, tenhamos o resultado lá, a aprendizagem dos nossos estudantes. Vocês percebem alguma dificuldade em relação a nivelamento? Conversando com alguns professores, né, às vezes da iniciativa privada ou professores também que trabalham para o poder público, né, nas redes públicas de ensino, a gente ouve muitos relatos da questão de um nível muito diferente de um aluno para o outro, porque a gente também passou por eventos que foram muito impactantes. A gente ainda vem de um período de pandemia, então aqueles alunos que já estão aí talvez no quinto, no sexto ano, pegaram bem fortemente isso, talvez não tiveram um nivelamento adequado, então estão enfrentando. Ano passado a gente teve aquela enchente que foi terrível aqui no Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul não foi diferente. E a gente ouve também muitos relatos de pais que estão no interior, que às vezes têm dificuldades porque a estrada não ajuda, porque tem problema com ônibus, com transporte. Como nivelar, como dar um acesso igualitário para que todos possam ter o mesmo acesso à educação? Nós temos problemas históricos, né, inclusive relacionados à pandemia da Covid-19, às enchentes, muitas aulas realizadas com atividades pedagógicas não presenciais. É um contexto bastante desafiador em que nós precisamos trabalhar juntos de fato, né? Os profissionais da educação, as famílias também, né, no momento em que estipulam uma rotina de estudo em casa, auxilia bastante no desenvolvimento da criança, em resgatar e recompor aprendizagens. Nós estamos, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, organizando um programa de recomposição de aprendizagens, porque, de fato, há uma diferença em relação àquelas habilidades que os estudantes precisariam ter construído ao final de cada ano, de cada etapa da educação básica. Então, esse levantamento, esse mapeamento está sendo realizado como primeiras ações, né, dentro da gestão educacional municipal. E isso é importante porque também a gente, nesse novo cenário que a gente tem de clima e tudo mais, a gente não pode garantir que logo ali na frente a gente não tenha algum outro problema de novo, né? Então, é necessário lidar com isso, sabendo que a gente tem todos esses riscos, né? Então, de fato, é uma força-tarefa aí muito necessária que envolve todos os atores. Antes da minha próxima pergunta aqui, vamos para a pergunta da nossa audiência. A Silvana Carvalho está dizendo aqui o seguinte: a Secretaria de Educação da nossa cidade está em ótimas mãos. Já estou aposentada, mas peço a Carla um olhar especial à Escola Pio XII, onde trabalhei por muitos anos. Obrigado, Silvana, pela tua participação. Não sei especificamente qual é o caso aí da escola, talvez a Carla conheça. Então, passo a questão para ti. Um abraço, professora Silvana. A Escola Pio XII é uma escola do campo, né? Ela tem hoje aproximadamente 21 crianças matriculadas, assim como para a Escola de Ensino Fundamental Pio XII, todas as escolas que compõem a nossa rede de ensino terão um olhar especial. Em relação às escolas do campo, nós estamos já promovendo ações de fortalecimento para que as diretrizes operacionais para a educação do campo previstas lá em 2001, 2002, sejam de fato tiradas do papel.
né? Nós temos um aparato normativo e legal bastante consistente no nosso país, mas a grande dificuldade está no contexto da prática, né? E para isso nós precisamos de união. A Secretaria Municipal de Educação, as escolas precisam estar fortalecidas para que consigamos, então, colocar em prática essas políticas. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre educação infantil e sobre creches, sobre aquela ideia, inclusive, de universalizar acesso, né, ou para crianças ali, ou ampliar, pelo menos, acesso de crianças de 0 a 3 anos. Hoje, tem acesso para toda criança? Tem creche para todo mundo? Como é que vocês estão encarando essa situação? É importante salientar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, já desde 1996. Antes ela integrava a área da assistência social. Então, a partir deste momento, ela integra a área educacional. Nós temos como idade obrigatória a faixa etária de pré-escola, 4 e 5 anos, e a idade creche de 0 a 3 anos é um desafio. Não é idade obrigatória, sim, mas é uma idade que os estudantes, as crianças precisam estar neste ambiente para melhor se desenvolverem integralmente, né? Então, nós conseguimos já desde janeiro até então matricular mais de 100 crianças. Nós tínhamos inicialmente uma lista de espera de 90 crianças aproximadamente. Nós não abrimos um período específico para inscrição, de acordo com a necessidade das famílias, em buscar essa faixa etária, esse atendimento, mas nós fomos atendendo a essas famílias, conseguimos garantir o acesso a mais de 100 crianças, em torno de 150 de janeiro até agora, fevereiro, mas ainda temos uma lista de espera que se amplia, né, a cada dia com a procura das famílias. Claro. Como é que ficou a questão de monitores? Esse foi um assunto também que foi bastante difícil na última gestão, até o ano passado, faltas de monitores. Ficou resolvido? Temos monitores suficientes para todas as escolas? Como que está essa situação? Ainda não temos. Nós tivemos conhecimento da defasagem, fizemos uma revisão do quadro de recursos humanos de cada escola e estamos com um projeto de lei que já foi encaminhado à Câmara de Vereadores para que possamos ampliar o número de cargos dentro da estrutura do quadro geral de monitores a nível municipal, para que possamos chamar mais 25 profissionais para comporem, então, o quadro de profissionais da educação. A expectativa em relação a prazo para isso? Não sei se vocês têm alguma expectativa de prazo. Assim que a Câmara de Vereadores aprovar o projeto de lei, nós já conseguimos fazer o chamamento, temos um concurso público vigente e aí o processo é de acordo, né, com a disponibilidade do servidor que vai estar apto para ingressar no serviço público. Tá bem. Vamos voltar aqui para a tela, a gente tem mais participações da nossa audiência, perguntas. Daqui a pouquinho o pessoal já está preparando lá para a gente colocar. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho mais aqui das escolas do campo, que a gente falou por alto antes aqui, você também falou da escola Pio XII. Ano passado a gente fez uma série de reportagens aqui, uma série chamada Estradas do Abandono. E a gente retratou ali situações de muitos pais que tentam enviar os filhos para a escola, têm a obrigatoriedade de enviar e tem muita dificuldade por conta de acesso mesmo, ou é a estrada que não coopera, dificuldade com transporte. O que vocês pensam especificamente em relação ao campo? Como tratar essa situação? A questão do transporte escolar, das estradas, principalmente das estradas, demanda uma atuação intersetorial, né? E nós estamos em constante diálogo com as secretarias envolvidas para que possamos garantir uma trafegabilidade adequada para que o transporte escolar possa acessar. Sabemos das adversidades climáticas que muitas vezes dificultam esse acesso, mas é algo que estamos preocupados e sempre monitorando. Nós temos uma frota mista de transporte escolar, então, no qual a grande maioria é terceirizada. Então, alguns imprevistos também acontecem com as empresas que terceirizam esse serviço, mas nós estamos sempre em constante diálogo e monitoramento para que possamos garantir esse acesso à criança, ao estudante que estuda nas nossas escolas do campo. Tá bem, agora sim, vamos aqui para a tela, a gente tem pergunta da audiência. A Marilete, sobre o horário integral nas escolas, isso não seria mais indicado para os pequenos? Adolescentes não deveriam estudar em um turno e trabalhar ou estagiar em outro para incentivá-los? A senhora gostaria de comentar?
Bom, em relação às escolas municipais de Cachoeira do Sul, nós temos o tempo integral para os pequenos. Nós não conseguimos avançar ainda para os estudantes maiores, né, do ensino fundamental, mas a rede estadual poderia responder melhor, né, esse questionamento aí, que é quem tem o programa de tempo integral para os maiores. Temos 1 minuto e meio, eu tenho 2 questões que são fundamentais, que eu fui deixando mais para o final e o tempo vai passando. Situação da própria Secretaria de Educação, que tem seus problemas físicos, de goteira, infiltrações, ali é um certo risco para os funcionários, né? E também o prefeito Balardim anunciou R$1 milhão da venda da folha para a educação. Já há destino para esse recurso? Eu sei que o tempo é curtinho, secretária, mas... Sim, bom, quanto à infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, nós recebemos em 2 de janeiro ainda com o espaço interditado, mas em 20 dias nós conseguimos fazer uma mudança e estruturar esse espaço físico de modo a atender todas as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Foi feita uma reforma, né, no telhado, em uma das salas do andar superior, e ela já está em funcionamento no mesmo espaço. Quanto ao R$1 milhão destinado à educação, a nossa prioridade vai ser também de tentar minimizar um problema histórico na educação, que é a execução dos projetos de prevenção e proteção contra incêndios, PPCIs. Nós temos 16 escolas com projeto já aprovado, aguardando a execução. Não vai ser suficiente esse R$1 milhão, mas vem numa boa hora para que possamos preservar, proteger a vida de todas as pessoas que integram as nossas escolas. Perfeito. Nós conversamos aqui com Carla Zin, secretária de Educação de Cachoeira do Sul. Obrigado, Carla, pela tua presença com a gente. Boa sorte na sua gestão. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente, a você que também interagiu aqui na entrevista. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. A gente se encontra novamente amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.